Boa noite, irmãos. Vamos dar início a mais um estudo bíblico nessa noite, continuando a nossa série sobre a parábola do filho pródigo, e o tema do estudo de hoje é um pedido vergonhoso. Bem, nos estudos anteriores, nós vimos como os escribas e fariseus atacavam a reputação de Jesus, acusando-o de compactuar com pecadores, e por isso ele não era digno de ser ouvido. Jesus responde a essa acusação contando 3 parábolas: a parábola da ovelha perdida, a parábola da moeda perdida e a parábola do filho pródigo. Todas elas têm um ponto central em comum: a alegria e a festa que preenchem o céu com o arrependimento dos pecadores. Isso fica evidente nas 2 primeiras parábolas, as quais nós examinamos no último estudo. A única característica dessas 2 histórias que parece exagerada e extravagante é a comemoração. A maioria das pessoas que encontram uma moeda ou um animal não se daria ao trabalho de chamar vizinhos e amigos e fazer uma festa pública para celebrar. Ou seja, o ponto aqui, irmãos, é a felicidade no céu, que a felicidade no céu com a redenção de pecadores é uma exultação sem igual. A parábola do filho pródigo segue o mesmo tema dessas 2 parábolas. Já ouvimos sobre a recuperação de uma ovelha perdida e de uma moeda perdida. Agora nós trataremos da recuperação de um filho perdido. E nós vamos iniciar o estudo da parábola do filho pródigo justamente pelo personagem do irmão mais novo e o seu pedido vergonhoso. Então, após a parábola da moeda perdida, Jesus continua sua narrativa assim: certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. E ele lhes repartiu os haveres. Como eu disse, a partir deste estudo nós examinaremos a parábola do filho pródigo, dando a devida atenção aos personagens, à história e aos detalhes que Jesus destacou na narrativa. Jesus apresenta os personagens principais no primeiro verso, dizendo: um certo homem tinha 2 filhos. O filho mais jovem, o pródigo, é o foco principal do início da parábola, que vai dos versos 12 ao 20. No entanto, a partir da metade da história, o pai tem a atenção principal, dos versos 20 a 24, seguido pelo irmão mais velho, dos versos 25 a 31. O que eu quero ressaltar ao fazer essa divisão, irmãos, é que apesar de estarmos acostumados a chamar essa parábola de a parábola do filho pródigo, Jesus não confere esse destaque a ela. Na verdade, a parábola é tão rica e cheia de verdades que é difícil pensar em algum título que faça justiça a ela. Vamos começar então focando no filho mais jovem, o filho pródigo. Se os irmãos observarem bem, a palavra pródigo não aparece no texto bíblico. Essa parábola, essa palavra tem caído em desuso no português e tem um significado de desperdício, excesso ou extravagância. Ou seja, essa palavra não tem necessariamente a ver com imoralidade ou depravação moral. Por isso mesmo, o título do livro do pastor Tim Keller, que estamos adotando para preparar esses estudos, atribui essa palavra ao próprio Deus. O título do livro dele é O Deus Pródigo, como os irmãos podem ver aí no slide. A ideia, irmãos, é que a graça de Deus, representada na atitude do pai dessa parábola, é sem moderação, é extravagante. Portanto, Deus é pródigo em oferecer sua graça a pecadores como eu e você. Isso não quer dizer que a atitude do filho pródigo foi correta. Muito pelo contrário, no decorrer da narrativa, nós veremos que o jovem é uma ilustração clássica de uma pessoa indisciplinada que desperdiça a melhor parte da sua vida satisfazendo prazeres extravagantes e se torna, então, escravo da sua própria luxúria. Ele, o filho pródigo, é uma prova viva de como o pecado degrada o pecador. Continuando, irmãos, só o pedido do filho mais moço já teria feito as pessoas daquela época engolirem seco. Está escrito assim: o filho mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. Esse pedido era ultrajante e grandemente desonroso para o pai. Tudo em relação ao pedido que o garoto fez ia contra os costumes e valores da sociedade hebraica daquela época.
Mas por quê? O que havia nesse pedido de tão insolente assim? E a resposta, irmãos, é que um filho naquela cultura pedir a herança antecipada era o mesmo que desejar a morte do pai. Era como dizer, em outras palavras, pai, eu queria que você estivesse morto. Você está atrapalhando meus planos. Você é uma barreira para minha liberdade e para minha realização pessoal. E em uma cultura na qual a honra era tão importante e o quinto mandamento, que diz honre teu pai e tua mãe, era uma lei predominante, o pedido daquele moço era certamente um escândalo para aquelas pessoas. Para as pessoas daquela época, a resposta normal para esse tipo de falta de consideração e falta de respeito seria, no mínimo, um tapa na cara, por parte do pai, e isso aconteceria em público para envergonhar o filho. Além disso, o filho seria destituído de todos os seus direitos e expulso da família para sempre. Ele seria dado como morto, pois tratava-se de uma falta muito grave. De fato, irmãos, isso pode ser comprovado, pois quando o pródigo volta, o pai o recebe e diz, este meu filho estava morto. Depois, ao falar mais tarde com o filho mais velho, o pai novamente diz, seu irmão estava morto. Para os irmãos terem uma ideia, até hoje em dia, em famílias judaicas tradicionais, os pais algumas vezes fazem a recitação de uma prece fúnebre por um filho ou filha deserdados por esse tipo de comportamento. Mas e se o filho retornasse um dia? Como deveria ser o tratamento? Na visão das pessoas daquela época, se ele voltasse, para ser aceito, ele deveria restituir a família pela desonra que causou e pelos bens, pelas posses que ele tomou quando fugiu. Além disso, ele perderia o direito a qualquer herança futura da família. Enfim, irmãos, tudo isso serve para nos mostrar que Jesus escolheu a melhor maneira de mostrar um cenário de imensa vergonha, dada a estrutura social daquela época. Agora vejamos qual foi a reação do pai. Nas cidades daquela época, e até mesmo nos nossos dias, quando se trata de uma cidade realmente pequena, todo mundo sabia da vida de todo mundo. Assim, o plano do filho pródigo de sair de casa logo se tornaria fato público e viraria fofoca na boca das pessoas. Por isso, aquele filho insensato estava trazendo grande vergonha e desonra ao pai, à família e à sua própria reputação. Como nós vimos, não havia nada que o pai pudesse fazer para cobrir essa vergonha, a não ser desonrar o seu próprio filho em público. Isso era, sem dúvida, o que os outros na cidade esperavam que o pai fizesse. Essa era a única maneira que ele tinha para evitar que o rapaz manchasse ainda mais o nome da família. Mas, em vez disso, surpreendentemente, o texto diz que o pai repartiu suas propriedades entre eles. Ao invés de humilhar o filho em público, o pai concedeu ao rebelde exatamente o que ele pediu. Agora, irmãos, imaginem as pessoas daquela época que estavam ouvindo a história ao vivo e a cores da boca do próprio Senhor Jesus. Se o pai tivesse dividido a sua terra entre os filhos por sua própria vontade e generosidade, ele seria compreendido e até mesmo admirado. Mas honrar um pedido tão insolente dessa forma era inédito. A maioria dos ouvintes de Jesus, especialmente os escribas e fariseus, veria isso como um ato vergonhoso da parte do pai. Para eles, seria uma resposta fraca e patética desse pai, que o tornava objeto de vergonha tanto quanto o filho. Mas, ao contrário do que os escribas e fariseus pensavam, as ações do pai demonstravam que ele realmente era amoroso e estava disposto a passar por humilhações públicas no lugar do seu filho. E isso é extraordinário, irmãos, especialmente quando nós lembramos do fato de que Jesus estava fornecendo uma ilustração do seu próprio amor pelos pecadores. Ou seja, a reação do pai aqui mostra o amor de Deus pela humanidade rebelde. Embora Deus seja absolutamente soberano e tenha o poder e a prerrogativa de destruir todo pecador em um único instante, ele, no entanto, oferece a todos porções generosas de misericórdia, amor, paciência e bondade. Concluindo, irmãos, como nós vimos, a desonra que o pai dessa história sofreu foi severa. Contudo, isso não é nada se comparado à desonra que Cristo sofreu, tendo que sair do paraíso e do seu trono como Deus. Como disse Paulo aos Filipenses, que Cristo a si mesmo se esvaziou,
assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Isso está em Filipenses 2, 7 e 8. Entre as grandes verdades que estamos estudando nesta parábola, há um fato marcante que nós aprendemos aqui. A vergonha que Jesus carregou era a nossa vergonha. Que nós possamos nos lembrar disso e agradecer a Deus todos os dias pelo seu imenso amor. Que Deus nos abençoe e até o próximo estudo, se Deus quiser.